Olá, eu me chamo Renata, sou do Núcleo Espírita Francisco de Assis e hoje estou aqui com a incumbência de concluir o capítulo 27 do Segundo Espiritismo, que fala da prece. Hoje nós vamos estudar sobre a maneira de orar e a aventura da prece. Então, que todos nós nos sintamos acolhidos, nos sintamos amparados, nos sintamos amados por esses benfeitores espirituais que proporcionam esse momento de alegria, onde nós podemos meditar à luz do Evangelho e trazer essas meditações, o fruto dessas reflexões para as nossas vidas. Então, que todos os lares agora, todos vocês que estejam assistindo, sintam-se consolados e amparados por esses benfeitores espirituais. Como sempre fazemos ao iniciar uma reunião na Casa Espírita, nós lemos uma página de preparação e fazemos a prece. Então, tem uma página hoje que é do irmão Baltazar. Ela foi ditada por ele, ao médium altivo, ao seu altivo, e está no livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, e diz, o título é Maneira de Orar. Então, nosso irmão, ele começa falando da seguinte forma: pela graça de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Para se buscar a Deus, é preciso que haja o processo de esforço. É preciso que a mente haja, que o coração sinta, que haja dentro de nós verdadeiramente a vontade de buscar a Deus. Assim, no momento da prece, não será tão necessário um grande número de palavras, mas, por certo, será necessário um estado d'alma que nos permita a ligação com Deus, que nos permita a ligação à força maior que rege o universo. Quando orarmos, quando nos dirigirmos a Deus, ainda que seja buscando coisas simples, ainda que seja buscando coisas aparentemente sem importância, ou forças para prosseguirmos em nossa jornada terrena, que haja nesse estado de transformação interior, sem o que não levaremos adiante o nosso objetivo. E deve o homem confiar somente em si para fazer suas preces? Deve ele buscar somente nas suas forças internas esse grau de transposição? Não. Observem que Jesus, ao nos ensinar a oração maior, pede que a iniciemos lembrando do Pai. Busquemos assim fazer nossa oração, nosso apelo, nosso convite interno, pedindo a Deus que nos ajude a fazer a prece. Deus, ajuda-me a orar. Em seguida, comecemos o processo de transporte de nossas almas. Será um ato de humildade, ao mesmo tempo em que um ato, por que não dizer, de veneração a Deus. A sociedade moderna, tão farta de conquistas, tão plena de emoções materializadas, tem esquecido algumas coisas simples, mas que fazem parte da vida espiritual. A crença em Deus, a veneração a Deus, o respeito a Deus, a posição de humildade diante de Deus. As forças internas não fazem de nós apenas seres filhos de Deus, mas nos fazem certamente seres que sabem que Deus existe e está muito acima de nós. Assim, meus irmãos, ao fazerem a oração, não me esqueçam. Agradeçam a Deus a existência, a possibilidade de orar, e aí então façam suas preces. Que Deus e Jesus a todos nós ajudem neste instante de aprendizado espiritual. Graças a Deus, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Então vamos aproveitar esse momento, elevar os nossos pensamentos, rogando a esses benfeitores o amparo para todos nós. Senhor Jesus, amigo querido, queridos benfeitores espirituais, rogamos nesse instante
que nos dê o amparo, a sustentação para esse trabalho, que nós possamos dirigir o raciocínio guiados por vocês, de forma que todos nós nos sintamos esclarecidos, consolados, que todos nós sintamos a Tua presença em nossos corações, em nossas vidas, que nós consigamos chegar até vocês rogando, pedindo, agradecendo, tudo que possa ser de melhor para as nossas vidas. Abençoe nossos lares, abençoe as nossas famílias, abençoe a humanidade, abençoe os nossos corações, Senhor, para que essa doutrina, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possa cada vez mais florescer dentro de cada um, possa florescer e aí sim transformar em atitudes cristãs todo esse Evangelho de luz, esse Evangelho de amor. Obrigada, Francisco de Assis, obrigada por estar em nossas vidas, por permitir que façamos parte da Tua falange, da Tua seara, por permitir que unamos os nossos esforços para semear em nossas vidas o Evangelho do Senhor Jesus. Continuemos juntos, felizes, gratos, por essa doutrina que nos socorre, por Jesus Cristo que nos ama, e por Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, que está guiando as nossas vidas. Obrigada, Jesus, por tudo. Graças a Deus. Então, meus irmãos, iniciando essa página do irmão Baltazar, ele já começa falando algo muito importante, né? Para se buscar a Deus é preciso que haja o processo de esforço. É preciso que a mente haja, que o coração sinta, que haja dentro de nós verdadeiramente a vontade de buscar Deus. E esse esforço, né, é algo que nós estudamos muito quando nos dedicamos à doutrina dos Espíritos. Tudo na vida exige esforço. Tudo na vida exige boa vontade. A boa vontade que tem que ser trabalhada todos os instantes, todos os dias. E esse esforço que o irmão fala, a gente traz, é óbvio, para nossas vidas, porque se a gente tem que adquirir um conhecimento, a gente precisa se esforçar e estudar. A gente precisa se esforçar para que as nossas relações deem certo. A gente precisa se esforçar para que uma casa espírita possa seguir, né, efetivamente as diretrizes cristãs. A gente precisa se esforçar para que o mundo que a gente vive se torne cada vez melhor. E aí Baltazar vem trazendo para a questão da prece. Ele fala que é preciso que a mente haja e que o coração sinta. Então, primeiro, é necessário que eu queira. Então, qual é o meu sentimento quando eu faço essa evocação a esses benfeitores espirituais? Quando eu faço essa evocação a Deus? Eu estou com essa vontade realmente efetiva? Porque, às vezes, quando nós fazemos as nossas orações, nós fazemos as nossas preces, nós queremos que a nossa vontade seja feita e não a vontade de Deus. Então, esse esforço que ele fala é um esforço de raciocínio e sentimento. Primeiro, é preciso que a mente haja, que o coração sinta. Então, agir. O que a nossa mente está pedindo? O que nós efetivamente queremos? Às vezes, nós queremos algumas coisas para as nossas vidas, coisas materiais, coisas espirituais, que não necessariamente são as melhores coisas, as melhores situações, os melhores acontecimentos que podem ocorrer naquele momento. Então, a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, né? Até o que a gente pedir. Mas, focando nesse início aqui, é necessário que a mente haja, que o coração sinta. Então, primeiro eu preciso conjugar o verbo da... A gente fala muito hoje, né? Humildecer. Nós precisamos de humildade. De humildade e acreditar e buscar algo superior às nossas forças, algo que direciona as nossas vidas, algo que é responsável por nós.
o papaizinho querido, que é Deus. Então, ele fala que no momento que a gente faz essa prece, se a gente estiver com esse sentimento, né, com essa vontade, com essa verdade em nós, não vai precisar de palavras rebuscadas, não vai precisar de ser uma prece de longa, de 5, 10 minutos, não vai precisar efetivamente ser algo extraordinário. Ele fala que é necessário que nós tenhamos esse estado da alma, olha só que interessante, esse estado da alma, para que a gente consiga se ligar a Deus, para que a gente consiga mesmo obter as respostas que a gente quer, para que a gente consiga sentir essa conexão. E aí, quando tem uma música da Marielza Tiscati, né, que ela fala que é o encontro do amor, que ela fala que todos que vivem sob o hálito de Deus, todos nós estamos envolvidos nessa atmosfera de amor, todos nós estamos envolvidos por Deus, em Deus, mas é necessário que nós nos preparemos, que nós nos esforcemos para efetivamente sentir essa atmosfera em nós. Eu não sei se acontece com vocês, né? Às vezes, nós temos determinados problemas, passamos por determinados desafios. Às vezes, a gente se desespera. Às vezes, a gente não sabe mais o que fazer. Mas, quando nós efetivamente buscamos esse apoio, quando nós efetivamente buscamos, através da prece, essa conexão com eles, a impressão que dá é que o problema está ali, a situação que nós não conseguimos resolver, porque não depende de nós, está ali, mas o nosso estado da alma é de mansidão, é de mansuetude, é de paz, é de pacificação. Então, nesses momentos, é quando nós conseguimos efetivamente sentir a presença de Deus. É quando nós conseguimos sobreviver apesar das dificuldades, apesar dos desafios, porque Deus está ali. Então, vocês conseguem compreender que não é necessário que a gente use essas palavras, né? Às vezes, a gente vê muito na casa espírita irmãos que têm muito medo de fazer prece, têm muita dificuldade. Eu não consigo fazer prece, eu tenho medo. Talvez porque não percebeu ainda que a prece ela vem do coração, ela vem do sentimento. Então, às vezes, meus irmãos, um Pai Nosso dito com todo sentimento vale muito mais do que uma prece de 5, 10 minutos dita assim, né? De uma forma que não passe pelo coração. Então, não tem uma fórmula, mas o Baltazar diz aqui que é um estado da alma que permita essa ligação com Deus. Um estado da alma. É uma confiança, é uma entrega. Olha, Deus, eu estou sofrendo, está muito difícil, então me dê forças para continuar. Dê forças para que eu possa suportar essa provação. Dê forças para que eu siga em frente. Dê forças para que eu não desanime. Então, o problema vai ser resolvido naquele instante? Não, mas a força de Deus eu terei para prosseguir até que a situação se resolva. Então, esse estado da alma, meus irmãos, que é uma pacificação, né? Que é necessário que a gente busque em todos os momentos. E aí vocês vão falar assim, Renata, mas a gente vive num momento desafiador, num mundo de provas e expiações. E aí, meus irmãos, eu digo para vocês, nós precisamos ter em mente que precisamos seguir. Não cabe mais a gente desistir. Então, nós precisamos seguir como? Com essa certeza de que Deus está no comando de tudo, de que Deus está no leme das nossas vidas, de que Deus está nos favorecendo, né? Toda essa possibilidade de crescimento. Porque se nós pensarmos, né, lembrarmos lá na pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 132, o que os Espíritos dizem, né?
O objetivo da encarnação é nós passarmos pelas vicissitudes que existem na Terra para nós ascendermos, nos tornarmos co-criadores. Então a gente está aqui, nós estamos aqui para vencer. Nós estamos aqui para dar certo, meus irmãos. E às vezes, muitas vezes, nós temos desafios que precisamos vencer para que as coisas deem certo. Então, quando nós pensarmos assim, nossa, esse desafio está muito grande, essa dor está muito grande, não está dando certo. Está dando certo, porque dali vem algo muito bom para a gente ascender como espírito. Então, nos atentemos a isso. Deus, Ele é bom quando Ele dá, Deus é bom quando Ele tira, e Deus é bom quando Ele nos impede de ter. Tá bom? Então, continuando o nosso raciocínio aqui com o nosso irmão Baltazar, ele fala assim, quando orarmos, quando nos dirigirmos a Deus, ainda que seja buscando coisas simples, ainda que seja buscando coisas aparentemente sem importância ou forças para prosseguirmos em nossa jornada, que haja esse estado de transformação interior, sem o que não levaremos adiante o nosso objetivo. Então é assim, olha, eu estou pedindo forças, eu estou pedindo coisas mais corriqueiras, vamos colocar aqui, coisas mais simples, ou coisas aparentemente sem importâncias. O que é importante que nós entendamos, seja lá o que for que pedirmos, vai depender desse estado do interior que eu estiver. Como é que eu estou pedindo? Eu estou exigindo? Eu estou querendo que faça a minha vontade? Porque, meus irmãos, nós estudamos isso na doutrina dos espíritos, quando nós fazemos os cursos, participamos de palestras, encontros, seminários. Nós reencarnamos com uma programação reencarnatória e cabe a nós dar o prosseguimento dessa reencarnação, dessa existência. E a gente estuda também na doutrina que o maior entrave das nossas vidas, os maiores, são o egoísmo e o orgulho. Então, muitas vezes, nós não percebemos, mas temos atitudes orgulhosas, nós temos atitudes egoístas, e isso vale, não é uma coisa tão simples como a gente fala assim, o orgulho é a exaltação da personalidade. O egoísmo é quando eu quero tudo para mim. Não, esses defeitos de caráter, eles se estendem em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente, por exemplo, quer que o nosso problema se resolva e o outro se prejudique. Não, eu quero que o meu problema se resolva e o outro que resolva o dele. A gente não está pensando em sociedade. Quando há uma determinação para que nós ajamos de uma forma e nós, por não acreditar, seja lá por que for, nós não agimos dessa forma, nós não estamos pensando na sociedade, na coletividade. Quando muitas vezes eu vou lá no mercado, eu vou ao banco, eu vou à feira, e aí eu trato os atendentes, trato os vendedores, trato a pessoa que trabalha comigo em casa de uma forma equivocada, de uma forma soberba, de uma forma como se eu fosse melhor, eu estou sendo orgulhosa. Quando muitas vezes eu humilho as pessoas, eu ofendo as pessoas para me sentir melhor, porque na verdade isso é um mecanismo, que é de defesa, porque na verdade eu me sinto inferior, eu tenho baixa autoestima, eu estou sendo orgulhosa. Então, são vícios de caráter que eles são bem extensos, por isso que os benfeitores falam, que é a chaga. E nós, sem percebermos, e às vezes percebendo, nós agimos assim em muitos instantes. Então, trazendo de volta para a oração, essa transformação interior, a gente precisa também pedir para que os nossos vícios de caráter, eles sejam corrigidos por mim, por nós. Jesus, Deus, me dê força, porque eu ainda sinto isso, eu ainda sinto muita raiva.
Jesus, Deus, meu espírito protetor, me dê força, porque eu ainda não me conformo com o desencarne de um ente querido. Jesus, Deus, me dê força, porque eu ainda não consigo aceitar essa doença, né, pela qual estou passando no momento. Me dê força, me deixe desanimar, porque eu preciso seguir, eu preciso ir em frente. Então, percebem como Deus ele não vai dar para a gente não vai conseguir nada na vida sem esse esforço que o Baltazar falou lá na primeira frase. É necessário que eu faça a minha parte. Lembram lá da passagem do Senhor Jesus? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e obtereis. Batei a porta e ela se abrirá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então, Jesus está nos convocando o quê? A ação. Jesus está nos convocando a colocar esse amor em ação, primeiramente, dentro de nós. Então, renovar, né, o nosso íntimo, às vezes, a gente se pega, né, pessimista. Nossa, tá muito ruim. Nossa, do jeito que tá, as coisas como é que vão ficar? E a gente não percebe, né, como a humanidade já progrediu. Como situações que hoje nos trazem horror. Muitas vezes, meus irmãos, é só a gente ler o que a doutrina espírita traz e também historicamente, né, a gente se comprazia nessas situações. Então, nós estamos mudando. E para nós seguirmos em frente, é necessário que nós nos transformemos mais. E a doutrina ela vem dando para a gente aí, né, todo esse chão, todo esse suporte, tudo isso para que nós consigamos efetivamente fazer essa transformação na vida da gente. Tá? Então, continuando aqui. E deve o homem confiar em si para fazer as suas preces? Deve ele buscar somente nas suas forças internas esse grau de transposição? Meus irmãos, de acordo com o que estudamos na doutrina dos espíritos, a escala espírita ela nos mostra, né, são 3 ordens. E na terceira ordem, que fala dos espíritos imperfeitos, impuros, né, nós ainda fazemos parte de tudo isso. Então, nós ainda não conquistamos superioridade nenhuma para nos acharmos, né, autossuficientes. Nós estamos a caminho e isso vai ainda demorar muitas existências, mas o que importa é que nós estamos começando agora. Nós caímos na real, nós percebemos. Mas ele fala aqui que essa força interna, né, para fazer essa mudança, a gente sozinho não consegue. Um vício de caráter, uma aceitação de uma doença, nós não conseguimos passar por isso sozinho, porque nós esmorecemos. Nós não temos essa força para passar por isso sozinho. Ele fala aqui, observem que não, né? É somente nessa força interna que nós conseguimos esse grau de transposição? Não. Jesus, ao nos ensinar a oração maior, que é o Pai Nosso, né, pede que a iniciemos lembrando do Pai. Busquemos, assim, fazer nossa oração, nosso apelo, nosso convite interno, pedindo a Deus que nos ajude a fazer a prece. Deus, ajuda-me a orar. Então, ele está falando aqui que, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos voltar primeiramente a Deus. Às vezes, meus irmãos, estamos passando por desafios que não conseguimos sequer organizar palavras, né? Organizar as nossas emoções e transpor isso por palavras. Então, ele está falando aqui, Deus, ajuda-me a orar. Ajuda-me a orar. E aí a gente pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, para quem não tiver, vale a pena, tá? Porque a partir logo no primeiro item, fala sobre
as preces gerais, que é a oração dominical, e depois, meus irmãos, tem prece para tudo. Tem prece para acabar por um defeito, prece por alguém que acabou de morrer, prece para não cair em tentação, prece para o inimigo desencarnado, prece para tudo. Por quê? Porque às vezes nós não conseguimos organizar as nossas emoções e transpor aquilo em palavras. Mas qual é o primeiro pedido? Deus, me ajuda a orar. Deus, me ajuda. Eu não estou conseguindo sozinha, me ajuda. Me ajuda. Ajuda vem, gente. Ajuda vem. Jesus disse, pedi, pedi e obtereis. Né? Então, em seguida, vamos ler aqui. Comecemos o processo de transporte de nossas almas. Será um ato de humildade, ao mesmo tempo em que um ato, por que não dizer, de veneração a Deus. Então, a gente tem aí o exemplo, né? Se fala historicamente que a gente se põe de joelhos. Se pôr de joelhos é um símbolo de humildade, é um símbolo, né, de que a gente está se submetendo ao que Deus quer. Então, essa humildade da gente reconhecer que sozinho a gente não consegue, irmãos. Nós não conseguimos fazer sozinhos. E nós temos essa ajuda o tempo todo. Nesse momento de dor que nós estamos passando, nesse momento de desafio, onde todos nós estamos sendo convidados a refletir através dessas dores, desses desafios que estamos passando. Todos nós, meus irmãos, todos nós, de alguma forma, estamos suscetíveis a isso, mas todos nós estamos sendo convocados a esse processo de transformação que tem a ver com a transição planetária também, né? A transição planetária está ocorrendo no nosso planeta todo, mas também dentro da gente. A gente perceber que sozinho a gente chega até rápido, mas junto a gente chega longe. Junto com esses benfeitores espirituais que nos amam, junto com Deus, que é o nosso Pai, junto com nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso irmão mais velho, que está conosco desde sempre e que trabalha, né, junto aos seus ministros, junto aos seus apoiadores, seus irmãos, os nossos irmãos também, mas já os nossos irmãos que já conseguiram um estado de elevação muito grande. Jesus está com a gente, nos auxiliando nessa jornada, né? Então, assim, aproveitar esse momento, aproveitar essa oportunidade para a gente realizar essa transformação necessária, né? Então, Baltazar continua aqui, ó. A sociedade moderna, tão farta de conquistas, tão plena de emoções materializadas, tem esquecido de algumas coisas mais simples, mas que fazem parte da vida espiritual. A crença em Deus, a veneração a Deus, o respeito a Deus e a posição de humildade a Deus. Então, meus irmãos, tudo submeter a Deus. Por tudo, dai graças. Por tudo. As forças internas não fazem de nós apenas seres filhos de Deus, mas nos fazem certamente seres que sabem que Deus existe e está muito acima de nós. E o Dr. Herman, ele tem uma página aqui no livro Palavras do Coração, volume 1, que é a ideia de Deus. Ele fala o seguinte, né? Olha só que interessante, complementando o ensinamento do irmão Baltazar, né? Para que a ideia de Deus cresça em nós, é preciso que todos sintamos a Deus, multipliquemos a comprovação da sua existência e façamos com que Ele esteja presente em todos os atos das nossas vidas, não apenas na difusão, mas na demonstração de um Deus vivo dentro de nós. Então, quando nós tivermos dúvidas nas atitudes que devemos tomar, vamos submeter a Deus. Vamos submeter ao que Jesus nos ensinou. Vamos submeter à vontade dele. Como é que Jesus faria? Isso, né, como diz aqui nas palavras do irmão Baltazar, é a demonstração de um Deus vivo em todos nós.
em todos nós. Então ele fala, né, para finalizar aqui a página, assim, meus irmãos, ao fazerem a oração, não esqueçam, agradeçam a Deus a existência, a possibilidade de orar, e aí então façam suas preces. Então é Deus, muito obrigada por eu estar viva, reencarnada. Muito obrigada por ter tido pais que me possibilitaram a possibilidade da reencarnação, através desses benfeitores, eu estou cumprindo meu processo reencarnatório. Agradeço, Deus, a possibilidade de conseguir me comunicar com vocês, com esses guias, com Jesus. E aí, então, a gente pede, a gente agradece, a gente louva. E que todos, Jesus, né, nos ajude nesses instantes de aprendizado espiritual que nós estamos passando. E jamais, meus irmãos, deixemos de fazer as nossas preces. No Evangelho diz que ao acordar, ao voltar para o corpo, nós necessitamos nos voltar para Deus. Ele fala aqui, né? Deixa eu ver se eu acho. Ele fala aqui, ó. A prece do cristão, do espírita, qualquer que seja o culto, deve ser feita logo que o espírito retorna o domínio da carne e deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, do mais profundo da alma, em um impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até o dia presente, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem o saber, encontrar com os amigos, com os guias, para receber na companhia deles mais força e mais perseverança. Então, meus irmãos, não deixemos de orar. Aproveitemos, ao acordarmos, vamos fazer as nossas preces. Durante o dia, meus irmãos, nós temos altos e baixos. Paremos aquele minutinho, peçamos a Deus força. Peçamos a Deus com humildade forças para continuar. Peçamos a Jesus para nos acompanhar. Peçamos aos nossos espíritos protetores, nossos espíritos amigos, que nos deem bom ânimo para prosseguir. E que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e que cada um de nós sinta a presença de Deus em nossas vidas, em nossos lares e em nossos corações. Muita paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus.